lembrei do acontecimento que eu acho, assim, que foi uma crise de ansiedade, sim. Só que, assim, isso ocorreu antes de eu descobrir que tinha transtorno de ansiedade, antes de eu ser diagnosticada, entendeu? Mas eu acho que isso foi uma crise de ansiedade, sim. Porque foi um mês antes de eu... Um mês não, 2 meses antes de eu receber o diagnóstico de transtorno de ansiedade. Um colega meu, ele tinha se mudado e tal, e eu fui lá conhecer a casa dele. E aí, gente, as pessoas estavam bebendo lá, tomando vinho e fumando cigarro mesmo. Só que não era aqueles cigarros tipo de caixinha, não, que você compra, não. Era trevo, eu acho que é trevo que fala, que você faz ali em casa mesmo. Então, aí tinha uns pacotinhos assim, a gente fazia, né? E aí eu não era acostumada a fumar. Eu fumava assim, às vezes, cigarro nas festas, nunca fiquei, sabe, não era viciada, não. Eu fumava só quando eu tava bebendo e tal, só pra me mostrar, eu acho, porque, sei lá. E eu também gostava um pouco, né? Então, aí nesse dia eu tava um pouco chateada, sabe? E aí eu comecei a beber vinho e comecei a fumar também cigarro, sabe? Fumei cigarro, fiquei fumando. Eu lembro que eu nunca tinha fumado trevo, aqueles trevos, sabe? Eu só tinha fumado cigarro normal, aqueles cigarros brancos, assim. Cigarro. Só que aí eu decidi fumar esses trevos nesse dia. Eu tava bebendo vinho e fumando esses trevos. Eu lembro que eu fumei uns 10 seguidos, assim, sabe? Eu terminava um. O certo é você, né, terminar um cigarro e depois, sabe, depois de um tempinho assim, começar a fumar outro. Mas eu não. Eu ficava fumando. Eu não sei fumar. Não sabia fumar. E aí eu fumava um e ficava, sabe, depois que acabava um eu já começava outro, até chegar em uns 10, não sei se foi mais ou se foi 10 só. E aí eu decidi ir pra casa, já tinha tomado vinho e já tinha fumado. E aí eu decidi ir pra casa. Só que, gente, eu não bebo mais, tá? Eu não posso beber, não posso tomar álcool, porque eu tomo comprimidos, né? Vocês têm que ficar atento com isso, porque não é legal misturar álcool com comprimidos desse tipo, sabe? Antidepressivo, ansiolítico, não é legal de jeito nenhum. Não é, como é que fala? Não é indicado? Acho que é. Então, aí eu fui pra casa, meu colega me levou na esquina da minha casa, aí eu cheguei lá, e quando passou umas meia hora depois eu comecei a passar mal, gente. Meu namorado, ele tava lá na minha casa. E aí eu tava com ele lá no quarto, e minha mãe tava na sala dormindo, que quando ele foi pra lá, pra minha casa, minha mãe quis dormir na sala e deixar a gente no quarto. Então, minha mãe tava na sala já dormindo e eu tava no quarto com ele. E aí eu comecei a passar mal, sabe? Mal mesmo, assim. Eu fiquei com muita falta de ar. E aí meu coração começou a acelerar bastante. E aí eu fiquei muito mal. Aí eu cheguei perto dele assim e eu fiz, olha, eu acho que eu não tô bem não, eu tô passando mal. E aí ele fez, mas o que foi que aconteceu? Ficou perguntando coisas. E aí eu falei, eu não sou acostumada a fumar cigarro, mas aí eu fumei, acho que uns 10 cigarros daquele trevo, lá na casa do Gabriel. E aí ele ficou assim, tipo, vai passar, espera um pouco, toma água, respira, faz assim, mas eu não tava conseguindo respirar, tava com muita falta de ar mesmo, sabe? E aí eu disse, eu acho que foi por causa do cigarro. Vamos no médico? Aí, tipo, a gente tava decidindo ainda se ia no médico, porque eu tava esperando aquilo passar, né? Mas eu fiquei muito nervosa, já era mais de 2 horas da manhã, eu fiquei muito nervosa. E aí a gente decidiu ir pro hospital, né? Aí a gente chamou um Uber, pediu pro meu irmão chamar um Uber de madrugada, e o Uber demorou muito pra vir. Aí eu fiquei muito nervosa, fiquei quase chorando. E aí, gente, eu perguntei a meu namorado assim, será que eu vou morrer? Que eu achei que eu ia morrer, asfixiada, que fala. Que é isso, que eu não tava conseguindo respirar de jeito nenhum. Aí eu falei, será que eu vou morrer? Aí ele fez. Ele disse, sei lá. Aí foi que eu comecei a chorar mesmo, gente. Porque, tipo, a gente quer receber uma resposta positiva, né? Aí eu perguntei, será que eu vou morrer? Aí ele pegou e fez, sei lá. Eu achei que ele ia dizer, vai não, relaxa. Mas ele disse, sei lá. E aí foi que eu comecei a chorar mesmo. Eu chorei muito mesmo. Eu não sei se eu chorei. Eu chorei, eu acho. Ou eu fiquei muito nervosa ou eu chorei. Mas acho que eu chorei. Porque eu choro por tudo. E aí o Uber demorou, mas depois ele chegou. E aí, gente, eu fui pro hospital.
né? E pra dizer a médica que eu tava passando mal porque eu tinha fumado cigarro, gente, eu fiquei muito constrangida, né? Mas eu tive que falar. Aí eu falei, né, pra ela, eu sou muito corajosa, né, gente? Eu acho que... Será que vocês fariam isso? Vocês diziam assim pro médico? Ah, eu tô passando mal porque eu fumei cigarro. É esquisito, não é? E aí chegou a hora de ser atendida, né? Na UPA. E aí quando eu fui atendida, aí eu cheguei lá na médica e eu disse assim: olha, eu tô até com um pouco de vergonha de falar, mas eu vim aqui porque eu passei mal, porque eu tava fumando... Eu fumei uns 10 cigarros seguidos, assim, eu não sou acostumada a fumar. Aí ela ficou olhando assim pra minha cara. Aí ela perguntou, em seguida ela perguntou assim: você usou alguma droga? Aí eu peguei e disse: não, eu não uso droga. Eu falei chateada, né? Eu não uso droga. Aí ela pegou e fez: você tem certeza que você não usou alguma droga? Eu disse: eu não uso droga. Eu fumei cigarro e tava bebendo vinho também. E aí ela disse que eu precisava de um psiquiatra. Isso foi antes de eu saber que tinha transtorno de ansiedade, antes de eu receber o diagnóstico de transtorno de ansiedade, entendeu? Só que eu acho que eu já tinha transtorno de ansiedade há tempo, só que era uma coisa bem fraquinha, né? Não tinha se manifestado todos os sintomas em mim, nem muitos sintomas em mim. Eu tava só no começo, e aí eu já passava mal por qualquer coisa que acontecesse comigo. E aí, gente, eu não sei se foi o cigarro, mas eu considero isso como se fosse uma crise já, porque, sei lá, eu acho que foi uma crise. Eu tava conversando com meu namorado hoje, eu não sabia o que gravar, aí ele lembrou disso aí. Aí eu decidi falar aqui pra vocês, porque isso foi um pouquinho antes de eu descobrir que tava com transtorno de ansiedade. Aí aconteceu isso, gente. Ela falou que achava que eu precisava de um psiquiatra. E assim, eu já tinha ido naquela mesma UPA uma vez com a minha mãe, porque eu tava com furúnculo, que falam que é cabeça de prego, né? Aquelas feridas que nascem. Não sei, acho que alguém já teve aí. Tava com furúnculo, lá eu fui no médico e esse médico me viu balançando muito as pernas, sabe? Inquieta. Isso foi antes de eu descobrir que tava com transtorno de ansiedade. E antes de ir no hospital, porque eu tinha fumado cigarro. Isso foi bem antes. Fiquei balançando as minhas pernas, balançando. E ele falou assim pra minha mãe: ela é nervosa, é? Ansiosa? Aí eu olhei com raiva, né, chateada, porque, poxa, todo mundo dizia que eu era ansiosa e nervosa. Eu disse: não. A minha mãe disse que eu era nervosa, assim, que eu era muito ansiosa. Aí eu falei que não, que eu tava mexendo as pernas, que eu queria mexer as pernas. Aí eu parei de mexer as pernas com vergonha, porque senão ele ia dizer de novo que eu era ansiosa. E aí ele falou, parece que ele falou que eu precisava de um psicólogo, entendeu? E aí depois essa médica veio dizendo que eu precisava de um psiquiatra. Teve outra vez que eu fui lá com a minha mãe e essa mesma médica falou que eu tava precisando de um psiquiatra. E aí eu fiquei com muita raiva dela. Eu fiz: quer dizer, quando eu estiver passando mal e vim aqui, eu não posso vir no pronto-socorro, eu tenho que ir no psiquiatra. Eu falei assim. Aí eu disse: nossa, meu Deus do céu. E aí ela me passou um dipirona, quando eu fui lá passando mal por causa do cigarro. Ela me passou um dipirona e me passou, acho que é, como é que fala aquele negócio? É nebulizante. Ô Fábio! Oi. Como é o nome daquele negócio que a pessoa, a inalação é? Pronto, eu fiquei tomando nebulização, gente. Aí eu fiquei assim, tomando não, né? Fiquei com aquele negócio assim no nariz, aí ficou uns 15 minutos e depois passei mais 15 minutos. Aí depois de umas meia hora eu tava liberada pra ir pra casa. Quando eu cheguei em casa ainda fiquei um pouco com falta de ar, mas eu consegui dormir. Gente, foi muito engraçado esse dia, muito triste também, porque eu fiquei passando mal de verdade, eu tava com muita falta de ar. E aí nossa, foi esquisito. Eu fiquei com muita vergonha de falar pra ela que eu tinha ido lá porque eu tava fumando cigarro. Vê pra aí que coisa feia. Então é isso, gente. Eu acho que isso foi uma crise já. Eu acho que foi. Então, eu não vou falar de todas as crises que eu tive hoje não, porque não vai dar, gente. Vai ficar muito grande. Que dá, né? Mas vai ficar muito grande. Então eu prefiro gravar outros vídeos, sabe? Tipo umas séries, assim, de vídeos contando as minhas crises. Quando o vídeo for pequeno demais, aí eu conto 2 crises, 3 crises, porque foram várias, né, que ocorreram. Mas é só isso hoje mesmo, pra ficar pequenininho no vídeo, tá bom? Então, gente, um beijo pra vocês e um abraço bem grande também, um abraço. E até o próximo vídeo. Talvez eu faça o próximo vídeo mais